Governador, primeiro falar do evento. Trazer essa discussão aqui para Minas Gerais é importante sobre a política, a economia brasileira? Conexão é sempre um momento muito importante para a gente em Minas Gerais, né? O pessoal teve a brilhante ideia de reunir a política e o ambiente corporativo num mesmo lugar e vem fazendo isso com muito sucesso ao longo dos anos. Se a gente pensa nas edições de Araxá, de Tiradentes, elas sempre foram um momento muito importante para a gente a cada ano, e agora trazer aqui para o Vila Galé, em Ouro Preto, me deixa muito feliz. Nós estamos dentro de um prédio histórico, numa das cidades mais importantes do Brasil em termos de patrimônio histórico e cultural, e era um prédio que não era apresentado ao público antes do Vila Galé vir para cá. Então, o hotel estar aqui e o Conexão ter decidido, já no primeiro ano de funcionamento do hotel, fazer o evento aqui me deixa muito feliz. Momento importante para nós do ponto de vista de turismo, de apresentação de Minas, mas, obviamente, sempre, como todo ano, momento de refletir sobre a realidade do Brasil e de Minas Gerais com os políticos e os empresários. A gente vive um momento especialmente delicado com essa questão das tarifas, né, dessa taxação dos Estados Unidos. Para Minas Gerais, é um momento É difícil? um momento de muita preocupação. Você imagina que só na agricultura nós temos 2 bilhões de dólares de exportação para os Estados Unidos por ano. Na mineração o número é parecido. Isso significa 1 bilhão de dólares de custo tributário criado pela decisão do governo Trump, ou seja, são 6 bilhões de reais contra a economia mineira no agro e perto disso na mineração. Acho que é um momento de reflexão profunda sobre quais são as nossas estratégias para fora do mercado americano, mas também é um momento da gente refletir como a nossa política internacional tem sido conduzida. O Brasil tem errado na condução, e se de alguma forma nós temos como sair disso passará por mudar o comportamento do governo federal diante das discussões internacionais. Menos politicagem e mais foco no interesse brasileiro. O presidente do Brasil não é o comissário-geral da ONU para ficar discutindo os problemas mundiais, colocando o Brasil em situações difíceis nas discussões. Ele tem que pensar nos interesses dos brasileiros e ele não está pensando nisso na hora que ele cria problemas desse tipo com o governo americano. Os exportadores brasileiros estão sentindo isso, não só em relação aos Estados Unidos, mas com outros países? A gente, na verdade, deveria ter benefícios maiores na relação com a China, porque o governo brasileiro vai se aproximando com a China, mas essa proximidade do governo brasileiro com a China não traz ganhos, porque a China já é o nosso maior parceiro. Então, o que nós estamos vendo, infelizmente, são perdas na relação com os Estados Unidos. Não estamos vendo avanços nas relações com a Europa, e aí não é culpa do governo brasileiro, a Europa está se fechando, se protegendo, e agora a gente está vendo o Brasil emparedado, né? A gente não consegue avançar no mercado asiático, que a gente já era muito forte, o mercado europeu se fecha pelos seus próprios motivos, e o mercado americano se fecha por erro nosso. Mas o brasileiro é resiliente. A nossa indústria vai conseguir se reorganizar. É uma pena só porque nós estamos também vivendo um período de juros muito altos. Então você soma queda nas exportações com uma taxa de juros como a que nós estamos vivendo, nós começamos a flertar com o risco de desaquecimento econômico mais sério para o ano que vem. 26 vai ser um ano muito difícil para o brasileiro, especialmente para o brasileiro mais pobre. A Minas Gerais também passa por uma situação fiscal muito complicada, né? Como resolver isso e deslanchar com a questão desse acordo com a União em relação à dívida, né? Fazer o certo paga, né? O fato da gente ter colocado as nossas contas em ordem ao longo dos primeiros 4 anos do governo Zema nos permite hoje tranquilidade para negociar com a União, para que a gente não seja massacrado no processo de negociação do Propag, como parece ser a intenção da União, mas eles não vão conseguir, porque as nossas contas estão em dia. Eles vão nos pressionando, como nos tiraram 2 bilhões de reais com os vetos do presidente Lula, nos impedindo de dar, por exemplo, reajuste para os servidores esse ano. Então, toda vez que os servidores falam, esse ano não teve reajuste inflacionário, eu falei, podemos agradecer ao governo federal. A responsabilidade é exclusivamente do governo Lula, que vetou um artigo que nos dava 2 bilhões a mais por ano, mas nós vamos conseguir reorganizar as contas mesmo com isso, estamos trabalhando no Congresso para a derrubada desse veto, que aí ano que vem a gente volta a ter condição de dar os reajustes inflacionários. E vamos conseguir colocar a vida em ordem também porque atraímos investimentos, isso faz muita diferença. E aí a importância desse diálogo, como a gente tem aqui no Conexão com o setor privado. Nós estamos chegando, neste momento, a 1 milhão de carteiras assinadas a mais do que nós tínhamos quando o governo Zema começou. A gente começou com 4 milhões de mineiros com carteira assinada, estamos chegando a 5 milhões e 50 mil mineiros com carteira assinada. E o que isso significa?
mais dinheiro circulando na economia e, portanto, uma economia mais resiliente. A gente consegue passar por momentos mais difíceis hoje com mais facilidade do que a gente passou, por exemplo, em 2017, durante o governo Dilma Pimentel, em que o Brasil se desestruturou e nós estávamos muito fragilizados. Então, nós estamos diante de um momento de desestruturação brasileira, mas Minas está mais resiliente, gerou os empregos, atraiu os investimentos. Não comemoro, porque quando o Brasil vai mal, isso nos impacta, mas, volto a dizer, fazer o dever de casa paga. Se você assumir o governo definitivamente em 2026, já fica fácil. Eu falo que a tarefa que eu vou receber a partir de março de 26, o governador se afasta do governo, já anunciou isso em março, é uma tarefa muito mais simples do que a que o governador recebeu quando eu fiz a transição dele em 2019. Suceder o Pimentel é coisa que ninguém merece, é tarefa para Romeu Zema mesmo. Depois preparando para as eleições, para ir para 2027, 2028, como estão as negociações políticas? Já está acertando? Já vai ter uma frente da direita para poder enfrentar as urnas? Eu acho que a gente tem um desafio duplo. Vamos lá. O primeiro é o desafio do trabalho, né? O desafio, enquanto os meus possíveis adversários estão na rua tentando fazer campanha, eu estou na rua trabalhando. É a vantagem de quem está no cargo, né? Eu não preciso fazer mais do que trabalhar se eu pretendo suceder o governador Romeu Zema. Então, continuo trabalhando ao lado dele para a gente fazer com que o Estado cresça, e isso é o que importa para uma decisão acertada do eleitor na hora da sucessão. Agora, para além disso, tem a questão política. Acho que estamos com um desafio nacional muito grande de unificação da direita. Aqui em Minas, eu estou mais tranquilo. As conversas com o PL andaram muito bem, o presidente Bolsonaro esteve aqui, eu admiro muito o deputado Nicolas, respeito muito a liderança dele, a bancada federal do PL é muito próxima. Além disso, o PP e União estão conosco, estão no governo, o secretário Marcelo Aro é o candidato, pré-candidato, apresentado pela Federação PP-União para a vaga do Senado, para uma das vagas do Senado, a outra, eu espero, fique para o PL de Bolsonaro. Tenho certeza que o PSD vai acabar caminhando conosco, certeza porque eles caminham conosco desde o primeiro mandato do governador Zema, na reeleição estavam ao nosso lado, mesmo tendo um candidato dentro do partido do governador, que era o Calil, os deputados estavam conosco, não tem por que o PSD também não caminhar conosco aqui. Fica a dúvida do Republicanos, porque o senador Cleitinho, ora fala que é candidato, nas conversas comigo diz que está pronto para sentar e fazer uma composição, mas eu tenho convicção de que a gente vai conseguir unificar. Não unificar em Minas seria um risco, porque a gente abriria espaço para que a esquerda, que aqui está morta, pudesse lançar alguém com cara de centro para tentar convencer os distraídos. PSD? PSD de Kassab virá conosco, eu tenho essa convicção. Kassab está bem alinhado com Tarcísio em São Paulo. Imagine como é que o PSD em São Paulo é partido ao lado de Tarcísio e em Minas é palanque para Lula. O PSD vai ficar conosco, eu tenho certeza, por coerência. Pacheco não vai ser candidato? Ou talvez o senador tenha alguns outros planos. Eu respeito muito o senador Rodrigo Pacheco. É claro que se ele ficar no PSD, o PSD não estará conosco, mas não é esse o cenário que eu diviso daqui para adiante.